Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui com vocês com questões da banca IBFC. Vamos agora trabalhar a parte de conjuntos e diagramas de Venn, a parte que está inclusa tanto em raciocínio lógico quantitativo quanto em raciocínio lógico qualitativo, né? Então, questão 1, IBFC 2018, Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais, técnico de enfermagem, o cargo. Dados conjuntos A e B, é correto afirmar. Então, ó, ele te dá dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. E pede aí para você assinalar a correta. Então, se você for olhar as alternativas, tem aí A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. Então, você tem que saber essas operações com conjuntos, né? Então, assim, eu vou explicar desenhando. Com desenhando vai ficar melhor. Então, ó, não que você tenha que fazer isso sempre, mas no primeiro momento para desenhar vai ficar legal. Você tem um conjunto A, que eu vou representar através de um diagrama. Tem um conjunto B também, que eu vou desenhar aqui um diagrama. Então, essa parte aqui, que é comum aos dois, né? Tanto A quanto B, é chamada de interseção, né? Então, essa parte é chamada de interseção. O que é que tem em comum entre os dois? Se você ver, tem 0 aqui e 0 aqui, né? 2 aqui e 2 aqui, né? 4 aqui e 4 aqui. Então, também tem um 5, né? Então, se você ver, tem 4 elementos em comum aí, né? Então, se eu fosse colocar a interseção entre A e B, quem seriam os elementos? O elemento 0, o elemento 2, né? O elemento 4 e o elemento 5. Aí, se eu fosse colocar o conjunto A, o que só tem em A, é 1 e 8, né? Então, botaria o 1 e o 8 só aqui, do ladinho do A, né? Que é o somente A. E o que tem somente no B seria o elemento 3. Então aqui fica bem caracterizado. Ó. Se você fosse fazer aqui, ó, o conjunto A, ó, é todo esse diagrama amarelo aqui. Ó. Quem são os elementos? 0, 1, 2, 4, 5, 8, conforme está ali em chaves no início do texto, né, da questão. E o B é todo esse conjunto rosa aqui, que em chaves, ó, ali no início da questão, é 0, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente consegue responder tudo. Então, quem seria aí A interseção B? A interseção B é o que tem em comum. O que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Né? 0, 2, 4 e 5. Interseção. Então, aqui está falso a letra B, porque ele diz que é 0, 2 e 5. Faltou o 4. Quem seria A união B? União B, unir, é juntar. Enquanto interseção é o que tem em comum, união é juntar. Então, interseção, ó, em comum, né? Estou dando a dica aqui, em comum. Já a união é o que? Juntar, unir, né? Então, a gente vai pegar os elementos tudinho, né? Quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Beleza? Ô professor, mas eu preciso colocar o 0 duas vezes, já que ele aparece tanto no A quanto no B? Não. Na união a gente coloca uma única vez. Então, por isso que aqui a letra A está errada, que ele colocou o 0 duas vezes, o 2 duas vezes, o 4 duas vezes, o 5 duas vezes. Na verdade, não precisaria ter colocado. Então, tem muita gente que se confunde. Então, conta uma única vez, tá? Quem seria A menos B? A menos B. A menos B é 1 e 8. 1,8. O que é que significa isso, A menos B? É o que tem em A e não tem em B. Então, isso aqui é o quê? A menos B. É o que tem em A e não tem em B. Ou seja, o somente A. O somente A. Né? Porque em A tem 0, 1, 2, 4, 5 e 8. Mas somente A é 1 e 8. Beleza? E por fim, a nossa resposta, quanto é B menos A? B menos A é o conjunto que tem o elemento 3, né?
que é só B menos A é somente B, que é o que tem em B e não tem em A. Então, seria realmente o elemento, o conjunto que tem o elemento 3. Beleza? Então, a resposta aí, letra D de dado. Beleza? Quis dar uma explicação detalhada, mas você com uma certa experiência já consegue fazer isso com uma certa facilidade e não precisaria desenhar, né? Beleza? B menos A é o que tem em B e não tem em A. Ok? Então, questão que se faz rápido. Como a gente está aqui aprendendo, é sempre bom comentar esses detalhes. Questão 2, IBFC 2019, Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Auxiliar administrativo. Considere os conjuntos numéricos. Temos o conjunto A, o B e o C. Assinale a alternativa que corretamente identifica a interseção entre o conjunto A união B e o conjunto A união C. Ou seja, então ele diz para você aqui, ó, ele quer A união B interseção com A união C. E uma representação equivalente a esse conjunto resultante em termos desses símbolos. Então vamos ver. Vamos ver qual seria a resposta. Quem seria A união B? Vamos fazer aqui. A união B é juntar A com B. Eu estou unindo os dois. Então se eu juntar A com B, quem é? 1, 2, ó. Estou pegando aqui 1, 2. Aí 3, que está nos dois, mas não coloca duas vezes. Né? 4, 5. Então, 4, 5. 6, 7. Então, 6, 7. 9. Aí a dica é essa, vai riscando para tu não se confundir. 11, que tu já vai eliminando e sabendo que está contando. Beleza. Tu vai pegar esse conjunto e vai fazer interseção com quem? Com A união C. Então vamos fazer A união C. Então juntando 1, 3, 5. Então 1, 3, 5. 6, 7. 6, 7. 8, 9. 8, 9. 11. Fizemos a união C. 8, 9, 11. Aí disso aí, gente, a gente vai fazer o quê? A interseção entre esse conjunto azulzinho e o verdinho. Interseção, gente, é o que tem em comum. O que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Tem um aqui, ó, e um aqui, né? Tem 3 aqui e 3 aqui. 5 aqui e 5 aqui. 6 aqui e 6 aqui. 7 aqui e 7 aqui, né? 9 e 9. 11 e 11. Então a interseção seria quem? O resultado final aqui, quem seria? O conjunto que tem 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 11. Beleza? E a única alternativa que tem isso aí, ó, é o B, ó. Só com isso a gente já respondia. Que é igual a A, aí ele quer saber se isso aqui é igual a isso. Então, ó, isso aqui é igual. Isso aqui é como se fosse a propriedade distributiva, né? Quando tá assim, ó, A união B interseção C, você não precisava disso nessa questão, mas vai que você precisasse, tivesse duas alternativas iguais, você precisasse definir com isso. Então, A união, ó, B. Então, é como se você estivesse multiplicando, né, na matemática, né? A união B. E agora pega aí com outro. A união C. E fica esse sinal aqui que está interno, com os dois. Ó. Então essa é a regrinha. Realmente fica o que a gente acabou de achar. Tá? Outra maneira de você ver se era equivalente era testando. Se precisasse, você fazia o conjunto A, união com B interseção C. Aí você ia fazer B interseção C. Né? Você poderia fazer o quê? O conjunto A. Só outra ideia. Né? Caso você tivesse em apuros na prova, o conjunto A seria quem? Quem é o conjunto A? 1, 3, 5, 6, 7 e 11. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. União com quem? Deixa eu botar união com outra cor. União com quem?
com B interseção C. Eu estou fazendo isso aqui para mostrar que dá a mesma coisa. B interseção C. Vamos lá fazer B interseção C. O que é que tem em comum entre B e C? Entre B e C tem 5, só 9, 9, 11 e 11. Então é 5, 9 e 11. Então se você unisse esses dois conjuntos, realmente ó, ia dar 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, ó, né? O 5 já foi colocado. 7, ó, 7, 9 e o próprio 11. Realmente daria a resposta. Beleza? Então é outra maneira de você testar. Nessa questão não precisou, porque só descobrindo o primeiro conjunto já era suficiente, porque era a única alternativa que tinha, né? As outras eram todas diferentes. Beleza? Vamos para a questão 3. IBFC 2021, CED, cargo de professor. Considere os conjuntos dados por A, B e C. Assinale a alternativa que representa o resultado. Então, ó, ele quer B menos A, certo? Interseção de C união B. Então, é o que eu disse a vocês, vocês não precisam desenhar diagrama não, tá? Vamos fazer passo a passo aí. Primeiramente, vamos fazer B menos A. O que é que tem em B e não tem em A? B menos A é o que tem em B e não tem em A, tá? Então, por exemplo, menos 3, por exemplo, e 3. Então, B menos A é menos 3 e 3. Por que, Neto? Porque não 1? Porque 1 tem B, mas também tem A. Ó, o 1 tem em A e tem em B. Ó. Já o menos 3 e o 3 não. Então, B menos A é o que tem em B e não tem em A. Beleza? Aí depois ele vai fazer o quê? Interseção, esse U deitadinho, com C união B. Então, quem é C união B? Vamos juntar C com B. Então, juntando C com B, vai ficar menos 5, menos 3, menos 1. Estou botando em ordem crescente para ficar bonitinho. Não é obrigado não, né? Menos 1, 1, 2, 3 e 5. Detalhe, você pode fazer como? Ir tirando os números para não se perder, né? Assim, riscando, né? Por exemplo, eu botei menos 5, aí menos 3, né? Menos 1, 1 nos 2, 2, 3 e 5. Porque assim riscando você garante que não esqueceu de nada, né? E agora o resultado é o quê? Interseção. Qual a interseção entre esse conjunto roxinho e o verdinho? O que tem em comum entre os dois é menos 3 e 3. Faz sentido? Letra C. Porque o menos 3 tanto tem aqui como aqui. E o 3 também tem aqui. Então, interseção é o que tem em comum entre esses dois conjuntos. Beleza? Então, assim, você vai pegando o jeitinho da banca, né? Pegando o jeitinho. Banca IBFC. Questão 4, IBFC 2022, Câmara de Franca, São Paulo, cargo de advogado. Considere os conjuntos finitos A e B e analisando as operações entre eles descritas abaixo. Podemos afirmar. Então, quando ele fala de união, A menos B, B menos A, interseção, você pode desenhar. Talvez o desenho faça você visualizar melhor, né? É uma dica, né? Então, aqui é o conjunto, deixa eu colocar aqui o conjunto A, né? Conjunto A e o conjunto B. Então você vai e desenha, que de repente você pode visualizar melhor. Não é obrigado, mas o desenho ajuda. Então A, ó. Beleza? E B. Tem coisa em comum entre eles, que eu já vi, elementos em comum. Então já vai ter interseção. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. A interseção, eu preencho logo. O que é que tem em comum entre A e B? Por exemplo, o 4 faz parte dos dois, né? Só, né? Só o 4, né? Porque o 0 só é do A, o 1 só é do A, o 2 só é do A, agora o 4 é dos dois. Então, o restante, A, você vai botar o 0, 1,
2 e o 5. E no B já tem o 4, você vai colocar o 3, o 7 e o 9. Então, ó, a união entre eles possui exatamente 9 elementos. Então, ó, se você unir, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá falso, porque são 8 elementos. Falso. Então, ó, 8 elementos, o certo. Porque tem gente que pega e conta o 4 duas vezes, aí erra, né? A menos B possui exatamente 4 elementos. A menos B é o que tem em A e não tem em B. O que é que tem em A e não tem em B? 1, 2, 3, 4. É o conjunto 0, 1, 2, 5. Então, A menos B realmente tem exatamente 4 elementos. Letra B de bola. Como a gente está estudando aqui, vamos olhar os outros, o porquê que os outros estão errados. A interseção entre eles possui mais de 2 elementos. Está falso, né? Porque a interseção só possui um elemento, né? Possui um elemento, né? Então, ó, que é o elemento 4, né? Beleza? B menos A possui exatamente 8 elementos. Errado, né? Ó, B menos A é o que tem em B e não tem em A. Ó. 1, 2, 3. Então, B menos A está falso, porque possui exatamente 3 elementos. Então, a gente estuda assim, entendendo porque está certo e entendendo também porque está errado. Beleza? Então, mais um aí para conta. Questão 5, IBFC 2021, MGS, cargo de assistente social. Sabendo que o conjunto A tem 12 elementos distintos e o conjunto B tem 14 elementos distintos, e além disso, A e B são disjuntos, então pode-se afirmar que... Então isso é muito importante, gente. O que é que significa disjuntos? Disjuntos é que não estão juntos. Ou seja, a interseção entre A e B é igual ao vazio. O vazio se representa assim, ó, uma bolinha com tracinho, tá? Então, ó, conjunto vazio, ou seja, não existe nenhum elemento em comum entre eles. Então, traduzindo, o conjunto A está aqui, beleza? E o conjunto B está aqui. Isso é que é ser disjunto. Não estão juntos, não tem nada em comum. Aí quando ele fala que o A tem 12 elementos distintos, então você pode inventar elementos, pode desenhar 12 bolinhas, mas se quiser pode colocar assim, ó. 1, 2, 3, colocar números 4, 5, 6, que é distinto, um diferente do outro. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o B tem 14 elementos distintos. Então, se tu fosse botar o B, não ia ser diferente dos do A, porque eles não têm nada em comum, a interseção não é vazia, e também 14 números tudo distintos. Então, podia ser... Começar do zero, você podia botar menos 1, menos 2, menos 3, até o menos 14, né? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13 e menos 14. Só para você enxergar. Aí agora vamos responder. O conjunto união entre A e B possui menos de 26 elementos? Não, tá falso. Porque se você unir os dois, quando você fizer um número de elementos, se escreve assim, ó, o número de elementos de A união B é N, A ou B, são quantos elementos? Vão ser os 12 de A mais os 14 de B. 12 mais 14 dá quanto? 26 elementos. Né? Possui menos de 26 elementos, então está errado. Possui 26 elementos. Ok. O conjunto de interseção entre A e B não possui 2 elementos. Então, essa questão aqui ficou estranha. Né? O conjunto de interseção entre A e B não possui 2 elementos. Então, você deixa asterisco aqui. Ó. Porque assim, o conjunto de interseção entre A e B possui o vazio, né?
Então, ó, o número de elementos, ó, número de elementos de A interseção B é vazio, né? É o conjunto vazio, porque não existe interseção entre A e B. Então ficou meio estranho, né? Não possui dois elementos. Realmente não possui dois elementos. Mas como ficou estranho, é o conselho que eu dou, asterisco, né? Agora vai para a próxima. O conjunto diferença entre A e B, nessa ordem, possui 12 elementos. O que é A menos B, gente? Vamos traduzir. Muita gente tem dificuldade e confunde aqui. Então vou colocar aqui, ó. A menos B é o quê? A definição. O que é A menos B? O que tem em A, né, no conjunto A, e não tem em B. Faz sentido? Ok? Então, ó, o que tem em A e não tem em B. Então, quando você olha para A, quantos elementos não tem em A e não tem em B? Se você olhar, ó, são 12 elementos. Ó, número de elementos A menos B. São quantos elementos? São 12 elementos, porque existem 12 elementos que estão no conjunto A e não está no conjunto B. Aí tem gente que erra, o pessoal faz 14 menos 12 dá 2, né? Mas nada a ver, porque são totalmente diferentes. São 12 elementos em A de um jeito e 14 elementos de B de outro. Então, quantos elementos tem em A e não tem em B? 12. 12 elementos aí que estão em A não estão em B. Beleza? Então, a resposta é letra C. O conjunto de diferença entre B e A, nessa ordem, possui exatamente dois elementos? Não, é dentro da definição que eu falei, gente, né? Dentro da definição que eu falei, deixa eu colocar aqui, B menos A, né? É o que? É o que tem em B e não tem em A. Ó. Então, escrevendo, é o que tem em B, é o somente B, né? Tem em B e não tem em A. Se você olhar, o que é que tem em B e não tem em A? Então, o número de elementos de B menos A são 14 elementos que tem em B e não tem em A, porque são todos diferentes. Aí muita gente cai nessa pegadinha aí, essa questão, e faz 14 menos 12 e bota 2. Então tá errado. O conjunto de diferença entre B e A nessa ordem possui exatamente 12 não, 14 elementos. Então essa que eu coloquei a asterisco, a letra B, mesmo você colocando asterisco e ficando meio na dúvida, você pula para C e já mata. Eu não tenho nem certeza se essa questão foi anulada, eu acredito que não. Mas o conjunto de interseção entre A e B é vazio, não possui dois elementos. Então assim, meio que fica mais ou menos, porque não possui dois elementos, por exemplo, possui um elemento. Se possui um elemento, não possui dois elementos, né? É como se aí não englobasse tudo, todas as opções, né? Mas eu confesso, se eu elaborasse essa questão, eu não faria isso aí não, que dá uma polêmicazinha danada, né? Mas a dica é a seguinte, vê uma polêmica, pula e vai para o certo, né? Beleza? Questão 6, IBFC 2019, Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, cargo de professor. Considera o conjunto A sobre o número de subconjuntos não vazios de A com 3 ou menos elementos. Ó. O número de subconjuntos não vazios de A com 3 ou menos elementos. Assinale a alternativa correta. Então, assim, você poderia não saber fórmula, mas poderia fazer um a um. Só vou dar um exemplo antes de fazer essa questão. Vou dar um exemplo. Se eu tenho o conjunto A, o conjunto B, vou botar não para não confundir com esse de cima. Se eu tenho um conjunto B aqui, que tem os elementos 1, 2 e 3. Então, se eu fosse achar o número de subconjuntos dele, tá? Tem uma fórmula, ó, número de subconjuntos, né, de B. Quem é a fórmula? É fácil.
é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, esse n aqui é o número de elementos do conjunto. Então, ficaria o quê? 2 elevado a... São 3 elementos? A 3. É 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, dá quantos subconjuntos? 8. Beleza. Só que, às vezes, as questões perguntam quantos subconjuntos são. Mas, às vezes, ela quer saber quem são. Então, ó, se eu perguntasse quem são os subconjuntos? Aqui eu coloquei o quê? Quantos são, né? Quantos são? Mas, às vezes, eu quero saber quem são. Então, quem são? Como é que eu faria isso? Então, vou colocar tudinho aqui. Pode ser conjunto só com 1, o conjunto só com 2, o conjunto só com 3. Pode ser o conjunto de duplas, eu coloquei com um elemento só, unitário. Agora pode ser 1 com 2, pode ser 1 com 3 e pode ser 2 com 3, né? Beleza. Pode ser o próprio conjunto, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então pode ser 1, 2, 3, ele mesmo. Oxe, Neto, mas até aí tem 7. E pode ser o vazio, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então a gente consegue saber quem são os 8. Não diz que são 8? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, para o nosso exemplo aqui, se eu fosse fazer na mão, ia meio que demorar, né, fazer na mão, mas dava também, por exemplo, dava. Mas quem são o número de subconjuntos desse conjunto A? Então, para o nosso exemplo aqui, A tem 12, 17, 19 e 23. Faz o teste aí, faz na mão para tu ver. 12, 17, 19, 23. 12 com 17, 12 com 19, 12 com 23, né? 17 com 19, 17 com 23, 19 com 23. Então vai fazendo por um, você vai dar certo. Mas o que é que eu faço aqui? Eu vou achar o número de subconjuntos de A. Então, número de subconjuntos de A. Quem é a forma, galera? 2 elevado a n. N é o número de elementos. 2 elevado a 4. Que dá 16, né? Que é 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, dá 16 subconjuntos. Ok. Aí você vai e marca a letra D feliz da vida. Só que teve uma ressalva aí. O número de subconjuntos não vazios, ou seja, não vazios com 3 ou menos elementos. Então, tem que excluir quem? Excluir. Tem que excluir o vazio, que ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, tem que tirar o vazio. E o próprio conjunto, porque ele disse o número de subconjuntos não vazios não pode ser vazio com 3 ou menos elementos. Então, só podia ter 1, 2 ou 3. Não podia ter 4, porque é 3 ou menos. Então, excluir o próprio conjunto 12, 17, 19 e 23. Então, tinha que excluir esses dois conjuntos. O vazio, que não podia, e o conjunto que é ele mesmo, que são 4 elementos, porque tem que ser 3 ou menos, né? Então, a resposta é 16 menos 2. Então, no caso, daria 14 subconjuntos. Então, é uma questão bem criativa. Muita gente não conseguiria fazer essa questão, porque é bem específica, né? Mas é aquela história, né? A gente vai treinando e vai aprendendo essas pegadinhas, né? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.